Há uma palavra, irmãos, que o Senhor colocou em meu coração, que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, com base nesse salmo. Nós vamos novamente ler este salmo e, segundo a graça do Senhor, vamos empreender essa meditação. Eu coloquei como título nesta mensagem a importância da unidade. Versículo 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos todos falar juntos? Versículo 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Queridos irmãos, esse Salmo 133 é chamado Cântico de Ascensão, ou Cântico dos Degraus. Ele também pode ser chamado de Cântico de Romagem ou Cântico da Subida, porque ele faz parte de um conjunto de 15 salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134. Esses 15 salmos, irmãos, receberam esse título. O mais comum entre nós é Cântico dos Degraus, porque esses salmos eram cantados ou recitados durante as jornadas ou nas escadarias do templo. A tradição judaica associa esses 15 salmos aos 15 degraus do templo de Salomão, onde os levitas cantavam enquanto subiam os degraus. Como nós sabemos, este salmo foi escrito por Davi. E de uma maneira muito particular, ele celebra a unidade do povo de Deus. Uma comunhão que podemos dizer simples, porém com consequências divinas, tanto para o presente como também para o futuro. Alguns chamam este Salmo 133 de o Salmo da unidade. E não é por acaso, irmãos, que ele tem 3 versículos. Porque, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela encerra uma sabedoria tremenda, porque escritura alguma foi produzida pela vontade humana ou pela sabedoria humana, senão homens cheios do Espírito Santo escreviam à medida que o Espírito Santo os impulsionava para escrever. Porque, meus amados irmãos, na Bíblia, o número 3 é o número da completude. O número 3 é um número perfeito. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 1, e esta é a 3ª vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. Então, meus amados irmãos, biblicamente falando, o número 3 expressa algo que foi
estabelecido por Deus de forma definitiva. Então, meus queridos irmãos, os 3 versículos do Salmo 133 são como um selo de confirmação da importância da unidade do povo de Deus. A começar pelo versículo 1, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade, meus amados irmãos, que Deus deseja entre nós, não é uniformidade, não é também a imitação ou algum tipo de concessão de crenças doutrinárias. A unidade que o Senhor implanta em nosso meio, ela consiste no recebimento do Espírito Santo. Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Quando nós fomos batizados em um só Espírito, foi quando nós aceitamos a Jesus como nosso único, suficiente e exclusivo Salvador. Nós fomos batizados no corpo de Cristo e recebemos o Espírito Santo, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Nós temos 2 momentos em que nós podemos falar no recebimento do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Cristo, porque é o Espírito Santo que nos convence da justiça de Deus, do juízo de Deus e do nosso próprio pecado. Sem o convencimento do Espírito Santo, a pessoa não abre o seu coração para Jesus. E temos um outro grande momento de recebimento do Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. A nossa denominação, a Assembleia de Deus, ela adotou chamar de batismo no Espírito Santo. É óbvio que se alguém fala batismo com o Espírito Santo, não vamos falar que essa pessoa está errada. Mas a nossa igreja, ela adota chamar de batismo no Espírito Santo. Da mesma maneira que nós somos batizados nas águas, somos submergidos nas águas, nós também somos batizados no Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, a verdadeira unidade da igreja, ela não é construída por meio de afinidades humanas, de interesses comuns, da cultura, ou mesmo da mesma língua, mas ela é construída pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, que nos une e nos dá a condição de nós vivermos em união. É uma espécie de um elo, de uma ligação invisível que liga cada crente a outro crente, independentemente da sua raça, da sua condição financeira,
independentemente da sua condição social, independentemente da sua origem. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos na igreja primitiva, todos eram um em Cristo. Aqueles que eram escravos eram um com seu irmão, que era o seu Senhor, que era o seu dono. Bendito seja o Senhor, meus queridos irmãos. E o apóstolo Paulo diz que a todos foi dado a beber de um só Espírito. O que significa, irmãos, que todos nós temos o mesmo tipo de vida fluindo em nós. Da mesma maneira como o sangue mantém uma pessoa viva no seu corpo físico, o Espírito Santo mantém a igreja, que é um corpo espiritual, unido em um só corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 12, o apóstolo Paulo compara a igreja ao corpo humano, onde há muitos membros, porém é um só corpo, é um só organismo, e cada parte do corpo tem a sua função, porém nenhuma parte é independente, porque todas elas, todos os membros do nosso corpo humano, precisa um dos outros membros. E assim também o apóstolo diz, é a igreja de Cristo. Vamos entender, irmãos, então, com a ajuda do Espírito Santo, que a unidade não é uniformidade. Cada crente é diferente em vários aspectos, porém, todos cooperam no mesmo propósito, de maneira tal, irmãos, que a diversidade, ela não é uma ameaça ao corpo de Cristo, ela é uma bênção. E a diversidade, ela é uma manifestação da graça de Deus. O apóstolo diz, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Há muitos anos, irmãos, eu fui dirigir uma igreja na cidade de Campinas, e pela misericórdia do Senhor eu fiquei 25 anos nessa igreja. E a primeira ceia que eu fui dirigir naquela igreja, o irmão que era o líder dos diáconos falou comigo, olha, irmão, aqui se a irmã tiver base na unha, não é para entregar a ceia. Eu falei com cuidado com aquele irmão, falei, não, irmã, se a irmã sentir que pode pegar a ceia, deixa a irmã participar da ceia. E nós tínhamos ali naquela igreja, meus queridos irmãos e irmãs, irmãs que nunca tinham cortado uma ponta do cabelo, que nunca tinham rapado a perna, que nunca tinha usado uma bijuteria. E depois que eu cheguei ali, era uma igreja que tinha poucas pessoas. O Senhor Jesus foi trazendo, salvando, abençoando, curando, libertando. Inclusive, eu digo que o Senhor ficou com tanta dó da gente que estava ali, que Ele começou a curar pessoas. Jesus começou a curar pessoas ali. E muitas daquelas novas irmãs que vieram, eram irmãs que aparavam os seus cabelos, eram irmãs que usavam um anel, usavam uma joia, usavam uma corrente. E meus amados irmãos,
durante muito tempo, aquelas irmãs que nunca cortaram a ponta do cabelo, que nunca usaram um anel, elas conviviam em perfeita harmonia com aquelas novas irmãs. E aquelas novas irmãs não criticavam aquelas outras, e as outras não criticavam estas. Oh, como é bom e como é suave que os irmãos vivam em perfeita união. Então, meus amados irmãos, a unidade não é uniformidade. Com todo respeito, tem uma igreja, e eu respeito muito, essa igreja que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas lá, todo mundo fala, todos os pastores falam meio carioca, porque o bispo é carioca, e o pastor é sergipano, é cearense, é pernambucano, mas ele fala como se ele fosse carioca. Não é isso, irmãos. A unidade não é uniformidade. Agora, no reino de Deus, não há barreiras sociais, não há barreiras pela raça, não há barreiras pela cor da pele, não há barreiras financeiras, não há barreiras culturais. Há pouco tempo eu ouvi um testemunho de um irmão que ele chegou em uma igreja onde ele ia pregar, e ele disse que tinha um obreiro muito educado e foi ajudar ele a estacionar o carro no estacionamento da igreja. Mas para cá, irmãos, eu vou falar para os irmãos, cada vez que eu chego no estacionamento de uma igreja, que eu vou estacionar o carro, e eu vejo os obreiros que estão ali, e que não mexem as banhas para ajudar que eu estacione o meu carro, eu sinceramente já, como é a primeira impressão que fica, eu já falo, opa, está faltando um pouco de amor aqui nesta igreja. Porque o amor não começa aqui, o amor começa lá. E aquele obreiro, mais para cá, irmão, mais para cá. E o irmão estacionou, e ele acompanhou o irmão até a porta da igreja e falou, este diácono vai levar o irmão até o púlpito. E ele disse que chegou, orou, e depois perguntou para o pastor, quem que é aquele obreiro, aquele diácono, que atende a gente no estacionamento? E o pastor falou, não, ele não é diácono, ele é só um obreiro. E ele falou, mas que homem educado. E o pastor falou, ele é o juiz de direito aqui da cidade. Então, meus amados irmãos, no reino de Deus é assim. Não há barreiras. Ninguém é inferior ou superior. Todos são igualmente partes importantes no corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo diz que aqueles que nós reputamos os mais inferiores, eles são os mais importantes no corpo de Cristo. Glória a Deus. E a seguir o salmista descreve essa unidade. Ele diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. O óleo mencionado aqui, irmãos, é o óleo da unção. A fórmula desse óleo foi dada por Deus. E o Senhor deu, porque
Deus é detalhista. Quando o Senhor nos manda realizar algo, Ele nos dá toda a direção, Ele nos dá as medidas, Ele nos dá as cores, oh glória a Deus, Ele nos dá o material, o tipo do material. E a Bíblia, irmãos, em Êxodo capítulo 30, versículo 22 em diante, fornece os ingredientes e as quantidades específicas para serem usadas na fabricação deste óleo. Este óleo que representa a unidade, a união dos irmãos. O Senhor diz, Deus disse a Moisés: escolha as especiarias mais cheirosas para fazer o azeite sagrado para ungir, seguindo a arte de perfumistas. Em 3,5 litros de azeite, eu estou lendo na tradução NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, para que nós compreendamos as medidas que Deus deu naquilo que nós temos hoje. Já que na nossa Bíblia, a RC, Almeida Revista e Corrigida, nós encontramos medidas que não são utilizadas hoje. Em 3,5 litros de azeite, misture o seguinte: 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana cheirosa e 6 quilos de cássia. Tudo pesado de acordo com a tabela oficial. Este será o azeite da santa unção. Irmãos, eu trouxe um pouco desse azeite para que aqueles que tiverem e que quiserem, eu não vou ungir os irmãos, mas aqueles que quiserem conhecer esse azeite, está aí, preparado? Nós podemos, irmão, nós vamos, eu vou pedir para 3 diáconos virem aqui, por favor, e nós vamos dar este azeite para você pôr nas mãos das pessoas, para que os irmãos conheçam este azeite, este óleo da unção que nós estamos referindo. Pode pôr na mão de todos os que quiserem. Todos os que quiserem ao diácono passar, estendam a mão, que eles vão. Mais um irmão pode vir aqui para serem 4, para nós termos mais velocidade. Os irmãos que quiserem podem estender a mão. Fala o seguinte: vamos 2 daqui para lá e 2 de lá para cá, e vocês se encontram no meio. Pode começar aqui, irmão. Dos nossos jovens que quiserem, estendam as mãos. Não, irmão, põe na sua mão e passa mais fácil. Isto, põe no dedo. Deus deu essa fórmula, irmãos, e falou que esse óleo deveria ser feito de acordo com a arte, de acordo com a indústria de perfume. E esse óleo não podia ser imitado. Esse óleo, ele não poderia ser derramado sobre qualquer carne. Todos esses elementos misturados, eram 5 elementos, formavam um único óleo, que era usado na unção de pessoas, como sacerdotes, como profetas, como reis
e também usado no ministério dos vasos do santuário. Esses 5 ingredientes: azeite, mirra, canela, cana cheirosa e cássia. É muito importante, irmãos, porque a Bíblia tem para o número 5 também uma importância muito grande, porque o número 5, ele fala da graça, e pela graça nós somos salvos, e depois de salvos, nós somos batizados no corpo de Cristo, nós somos introduzidos no corpo de Cristo, e depois somos batizados com o Espírito Santo, e no poder do Espírito Santo, nós encontramos a verdadeira unidade e o poder, irmãos, para que nós, com temperamentos diferentes, criados com culturas diferentes, com uma vida diferente, com idades diferentes, nós possamos todos ser um só corpo. Diga comigo, um só corpo. E a expressão diz, é como óleo precioso sobre a cabeça de Arão. E aqui, irmãos, há uma tipicidade com o grande sumo sacerdote. Arão era sumo sacerdote, mas o grande sumo sacerdote é Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 22, diz que ele sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Tudo isso, irmãos, foi para que nós recebamos o Espírito Santo por meio da grande obra de Cristo na cruz do Calvário, porque o Espírito Santo, ele é enviado pelo cabeça da igreja, que é Cristo. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 7, contudo eu vos digo a verdade, é para o vosso bem que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Resumindo, irmãos, as vestes sempre falam do ministério e do estilo de vida de Jesus, que deve, irmãos, afetar, que deve marcar o nosso ministério e o nosso estilo de vida, para que nós possamos viver uma vida completa, uma vida indissolúvel, em unidade com os nossos irmãos. E eu pensei em um exemplo que é o aço. Os irmãos sabem que o aço, ele é formado de uma combinação de ferro e carbono, com uma temperatura de aproximadamente 1500 graus centígrados. Você trabalha com ferro, com aço. Então, meus amados irmãos, o ferro e o carbono, eles são fundidos, e essa fusão transforma o ferro e o carbono em um material muito mais resistente e durável, que é o aço. Nós podemos tomar este exemplo
Porque Jesus falou que se nós não conhecermos as coisas aqui da terra, como nós vamos entender as coisas celestiais? Então, meus amados irmãos, a união dos irmãos no Espírito Santo transforma pessoas comuns e até mesmo pessoas de temperamentos difíceis em uma força indestrutível em Cristo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Agora tem uma coisa: depois que o ferro e o carbono se misturam e se fundem e se torna o aço, nunca mais vai dar para separar um do outro. É assim, irmãos, que a igreja deve ser. É assim que nós precisamos ter esse sentimento de ligação, de unidade, de viver ligado. Um irmão ligado ao outro irmão, outro irmão ligado ao outro. E nós todos formamos um só corpo, o corpo de Cristo. Agora no versículo 3, ele começa a descrever, ou melhor, no versículo 2, ele começa a descrever esta unidade e prossegue primeiro como óleo precioso sobre a cabeça, que deve-se sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como eu falei com os irmãos, que representa o nosso estilo de vida, um novo estilo de vida, que nos leva a estar conscientemente interdependentes. Eu preciso de você, e você precisa do irmão, e o irmão precisa de você, e o outro precisa dele, e assim sucessivamente. Nós não podemos viver, irmãos, desligados um do outro. Os irmãos sabem o que acontece quando há uma situação de emergência e a pessoa perde um dedo, uma mão, um braço, ou até mesmo por uma questão de saúde, e tem que amputar um pé. Aquele dedo, aquela mão, aquele braço, aquele pé, ele morre. Ele não pode viver fora do corpo, independente do corpo. É por isso, meus amados irmãos, que no reino de Deus não existe crente isolado. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, pode, mas esse justo, ele precisa estar ligado no corpo de Cristo. E ele continua descrevendo a unidade dos irmãos como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu não conheço Israel. Esse aqui é um cristiano que foi várias vezes para Israel, mas segundo as informações, Hermon era uma montanha que, por causa do orvalho que caía sobre aquela montanha, ela era uma montanha verdejante, uma montanha que florescia por causa do orvalho que caía sobre ela. E ela, apesar de ser uma montanha, era um lugar produtivo e frutífero. Normalmente, as montanhas de Sião eram lugares secos, áridos e sem vida. Então, meus amados irmãos, a primeira imagem
que nós podemos ver neste versículo, que diz que quando os irmãos vivem em união, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. A primeira mensagem que este versículo está nos exibindo, é que a unidade dos irmãos torna um lugar que poderia ser árido, que poderia ser seco, que poderia ser sem vida, um lugar em que a filosofia é cada um por si e Deus por todos, torna este lugar um lugar produtivo, um lugar verdejante, um lugar frutífero. O próprio Jesus, para a gente usar assim uma figura de linguagem chamada hipérbole, que é o exagero na exposição, nós podemos dizer que Jesus falou: vocês não precisam pregar, porque se vocês viverem em união, as pessoas vão me ver no meio de vocês. E quando as pessoas enxergam Jesus, elas são automaticamente atraídas, porque Jesus disse: quando eu for crucificado, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Não há ninguém que veja a pessoa maravilhosa de Jesus que não seja atraído pela pessoa maravilhosa. Ele é como um imã que atrai. E ele disse: se vocês viverem em unidade, em união, as pessoas vão me ver no meio de vocês. Então, irmãos, a união dos irmãos torna um lugar que era improdutivo em um lugar produtivo. Em segundo lugar, essa ilustração do salmista Davi era também, irmãos, uma palavra profética da divisão do povo de Deus, porque o Monte Hermon está localizado na área que mais tarde seria habitada pelas tribos do norte. E Sião se tornou habitação das tribos do sul, Judá e Benjamim. O que aconteceu após a morte de Salomão, que houve uma fragmentação, e já era uma profecia, um alerta, já era uma vacina, que eles teriam que ter entendido sobre os perigos da divisão. E o salmista encerra dizendo que a unidade dos irmãos produz um efeito poderoso, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Meus queridos irmãos, uma igreja onde os irmãos vivem em união é uma igreja onde a bênção e a vida estão ordenadas, não de forma provisória, não apenas em momentos de derramamento do poder do Espírito Santo, mas a bênção e a vida estão ordenadas para sempre. Bênção aqui, irmãos, significa prosperidade. Prosperidade de uma vida fresca, prosperidade de uma vida saudável, fisicamente saudável, saudável na alma, saudável no espírito. Meus queridos irmãos, eu vou confessar para os irmãos que eu fico assim com meu coração dolorido
quando eu vejo crentes que têm as suas almas salvas com problemas psicológicos causados por ira, por raízes de amargura, por decepções com pessoas. Porque se a nossa alma é salva, esta alma salva, esta alma não precisa de medicamentos de tarja preta para enganar a alma. Esta alma salva é uma alma alegre, é uma alma que jubila, é uma alma que celebra, é uma alma que está conectada com os céus. E aqui, irmãos, a bênção que o Senhor ordena na união dos crentes é esta bênção que traz prosperidade para uma vida fresca, uma vida forte. E esta igreja, irmãos, pela união dos irmãos, ela tem autoridade espiritual para recuperar aqueles que estão fracos, aqueles que estão doentes e até mesmo aqueles que já dormem. Porque, irmãos, a união dos irmãos é capaz de implementar aquela promessa que está em um processo de Jó capítulo 14 e versículo 7, que diz: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer no seu tronco, o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. A igreja onde os irmãos vivem em união, aquele que está espiritualmente doente, aquele que está espiritualmente parado, dormindo, e até mesmo aquele que está espiritualmente morto, ao cheiro das águas, por causa da união dos irmãos naquela igreja, ao cheiro, brotará e dará ramos como a planta, ainda que a sua raiz ou as suas raízes tenham envelhecido na terra, ainda que o tronco tenha morrido e se tornado pó, ao cheiro das águas daquela igreja, onde os irmãos vivem em união, haverá ressurreição. Oh, glória a Deus. Meus queridos irmãos, isso não é para algumas igrejas, isso não é para alguns, isso é para todos, aqueles e aquelas que se deixarem ser mudados e ser transformados pelo Espírito Santo, para que se torne um só no Espírito Santo. E todos esses, sem exceção, vão experimentar a bênção e a vida para sempre. Não somente para si, mas serão instrumentos para transferir a bênção e a vida. E isso, irmãos, envolve a vida nesta terra, já que a vida para sempre. Quando nós falamos em vida para sempre, estamos falando na vida nesta terra, que Jesus acrescentou, dizendo, será vida abundante. E em segundo lugar, a vida para sempre envolve também a vida eterna. Então, meus amados irmãos,
a união dos irmãos vai proporcionar a vida abundante aqui nesta terra e a vida eterna. É por isso que a gente só pode ficar numa igreja onde há união entre os irmãos, para que a gente esteja envolvido, incluído nesta categoria de igreja, onde a vida abundante é proporcionada para aqueles que se assentam para orar, para louvar e para ouvir a palavra de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Eu creio que o Espírito Santo me motivou a pregar esta mensagem nesta noite, para dizer aos irmãos que todos os obstáculos para que a união entre os irmãos seja uma união perfeita. Porque essa união perfeita, que é sempre que tem casamento, o pastor pega a aliança e gosta de falar, os pastores gostam de falar: irmãos, olhem, este anel, esta aliança, ela não tem começo e nem fim. Irmãos, olha que é um círculo perfeito, e assim deve ser o amor destes dois que estão casando, e assim deve ser a união entre os irmãos, tem que ser uma união perfeita, para que possamos usufruir dos objetivos dessa união perfeita, que o salmista conclui dizendo que esses resultados é a bênção e a vida para sempre. E nós pegamos as palavras de Jesus e falamos: se é vida para sempre, é vida aqui e vida lá. E a vida aqui não é sobrevivência, não é uma vida mais ou menos. A vida aqui é vida abundante. Porém, a união entre os irmãos, e a palavra de Deus diz: no que depender de vós, tende paz com todos. No que depender de vós, tende paz com todos. Tende paz com aquelas pessoas boas, mas tende paz também com aquelas pessoas difíceis. No que depender de vós, tende paz com todos. Nós temos que ser inteligentes, irmãos, para usufruir dos benefícios que a palavra de Deus está nos dizendo, que a união com os irmãos proporcionam. Porque, meus amados irmãos, se houver fragmentação, se houver algum tipo de divisão, por menor que seja, vamos comparar no corpo humano com uma rachadura nos pés, que é algo muito simples no corpo. Ninguém está vendo quando a gente tem uma rachadura nos pés? Eu não vou perguntar aqui quem tem rachadura nos pés, para não ser mal educado, mas deve ter muita gente aqui com o pé rachado, só que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. A gente passa uma lixa, não é isso? A gente passa uma lixa, passa um creme, ninguém está vendo. É algo muito simples no corpo, mas que pode trazer uma infecção. Não pode trazer uma infecção? E pode atingir todo o corpo. Olha, meus amados irmãos, na união entre os irmãos, oh, como é bom e como é suave que os irmãos vivam em união. Não pode ter uma pequena brecha, não pode ter uma pequena rachadura.
por mais pequena que seja, e por mais imperceptível que seja, e por mais que ninguém desconfie, porque às vezes a gente não gosta de um irmão, mas a gente cumprimenta o irmão, e o irmão nem desconfia que a gente não gosta dele. É ou não é, irmãos? O irmão nem desconfia, eu não gosto desse irmão, mas eu cumprimento ele, dou uma risada assim. O irmão nem desconfia que eu não gosto dele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Na unidade, na união entre os irmãos, esta união que produz a bênção e a vida para sempre, não pode haver nem um arranhão. Não pode haver uma brecha, não pode haver uma rachadura, por mais pequena que seja a comunhão da minha parte, do que depender de mim, tem que ser uma comunhão plena. Isso é possível? É possível. E Jesus orou por nós. Jesus sabia que na igreja teria pessoas difíceis. Jesus sabia que na igreja teriam as pessoas prudentes, as virgens prudentes, e teriam também as virgens loucas, e todos estariam na igreja. E Jesus falou: deixa todo mundo na igreja. Ah, mas veio o inimigo e plantou o joio no meio do trigo. Não arranque o joio, deixa o joio aí na igreja. Mas Jesus falou, mesmo com as pessoas difíceis da igreja, mesmo com os fariseus no meio da igreja, mesmo com o joio no meio da igreja, vocês vão ter comunhão plena. E ele orou em João capítulo 17, versículo 20 em diante. Jesus orou ao Pai e disse: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aqui está o meu nome, aqui está o seu nome, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Meus queridos irmãos, o Espírito Santo está nos chamando para remover toda rachadura, toda separação. Quem sabe, como eu falei, um simples arranhão. Como às vezes a pessoa fala: olha, eu não tenho nada contra esse irmão, mas eu não vou com a cara dele. Lá no mundo as pessoas falam. Esses dias eu vi, sinceramente, eu não falei nada assim por educação, mas eu vi um crente falando: meu santo não bate com o dele. Os irmãos sabem qual é esse santo? Sabe? É o guia. É o guia no Saravá, que tem um guia. Então as pessoas falam: o meu guia não bate com o guia dele. O meu santo não bate com o santo dele. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Todas as paredes foram removidas entre nós pelo sangue de Jesus. A cruz removeu toda a parede de separação. Não há mais parede de separação, de maneira que eu e você podemos ser unidos a todos, ter paz com todos. Aleluia. Se alguém que você precisa perdoar,
perdoe. Se a pessoa estiver arrependida, perdoe. Se a pessoa não estiver arrependida, perdoe. Tem gente que só quer perdoar quem está arrependido. Nós temos que perdoar quem não está arrependido. Nós temos que perdoar quem continua a falar mal de nós. Nós temos que perdoar quem continua a nos ofender. É o perdão unilateral. É o perdão. Jesus estava na cruz, as pessoas batendo nele, cuspindo nele, e ele dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Estevão estava sendo apedrejado, alguém jogava uma pedra, e ele falava: Pai, perdoa, ele não sabe o que ele está fazendo. Aquele pegava outra pedra e atirava nele, e ele novamente: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. No que depender de nós, irmãos, nós precisamos ter paz com todos. Ainda ontem eu conversei com uma irmã, e essa irmã falou: eu não fiz tal coisa por vingança ao meu ex-marido. E eu falei: irmã, não fale isso, a vingança pertence ao Senhor. Nós não temos o direito de fazer nenhuma vingança, fazer algo por vingança, por capricho contra alguém. E eu quero dizer, se você precisa perdoar alguém que não merece o seu perdão, perdoa essa pessoa. O Espírito Santo e a palavra que está sendo pregada nesta noite vai lhe dar força espiritual e força emocional, psicológica, para perdoar quem não merece ser perdoado. O que nós precisamos, irmãos, é deixar este óleo precioso fluir sobre a nossa cabeça e descer, assim como desceu a partir da cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Você tem que riscar a palavra aqui, Arão, na Bíblia, e colocar o seu nome, porque este óleo tem que descer sobre você. Tira a palavra Arão da sua Bíblia e coloca o seu nome, e faça o que for possível e impossível que depender de você. Porque aquilo que for possível, você vai fazer com a sua força, com a força da sua mente. E aquilo que não for possível, o Espírito Santo vai te ajudar a perdoar. Porque Ele opera em nós o querer e o efetuar. E o texto termina ali. Ou seja, ali naquele lugar, naquela casa, naquela família, naquela igreja onde há unidade, ali onde os irmãos vivem em união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Oh, glória a Deus. Hoje, irmãos, é dia de uma decisão espiritual. É dia de restaurar relacionamentos. É dia de pedir perdão. É dia de abraçar. E é dia de recomeçar. E para isso, o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. E Ele também nos deu a palavra da reconciliação. Oh, glória a Deus. Aleluia. É dia de nós dizermos: Senhor, eu quero receber este óleo sobre a minha cabeça e descer sobre o meu rosto, descer sobre a minha barba.
Enquanto este óleo, Senhor, estiver descendo sobre mim, eu serei curado. Enquanto este óleo estiver descendo sobre mim, eu serei abençoado. Enquanto este óleo estiver descendo sobre mim, eu serei cheio do Espírito Santo. Enquanto este óleo descer sobre mim, eu estarei sendo prosperado. Os meus problemas estarão sendo resolvidos. Ó Senhor, derrama este óleo sobre mim, porque eu quero ser um instrumento de viver em união com os irmãos. Eu quero finalizar com uma simples oração com os irmãos. E eu vou pedir que todos nós fechemos os nossos olhos, sentados mesmo, pode ficar sentados. E eu vou fazer esta oração pedindo que os irmãos repitam comigo as palavras que eu vou dizer. Senhor Jesus, derrama sobre mim o teu óleo precioso. Remove do meu coração e da minha alma toda raiz de amargura e todo sentimento que possa causar divisão, seja com razão ou seja sem razão. Eu preciso ficar ligado no teu corpo. Eu não posso ter nenhum arranhão, para que eu viva em perfeita unidade com os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu peço que o teu Espírito Santo, como óleo da unção, possa fluir livremente através de mim e por mim, e que a tua bênção e a tua vida, a vida abundante e a vida eterna, estejam sobre mim, sobre a minha família e sobre esta igreja, para todos sempre. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero garantir em nome do Senhor Jesus, se você fizer isso, pode contar um ano, que daqui um ano a sua vida espiritual, a sua vida emocional, a sua vida financeira, a sua vida familiar, a sua vida amorosa não será a mesma. Os céus se abrirão sobre você quando todo arranhão, quando toda rachadura for eliminada. E sobre esta igreja, irmãos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Oh, glória a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que se esta igreja estiver preparada, o Espírito Santo vai mandar tanta gente para esta igreja no prazo de um ano, que não haverá lugar para acomodar a todos. As pessoas vão precisar sentar no chão, porque onde a união entre os irmãos, o óleo precioso do Espírito Santo desce copiosamente e os milagres acontecem. Ó Senhor, eu te agradeço pelo privilégio de trazer esta palavra, que é uma profecia individual, é uma profecia para famílias, e é uma profecia também para esta igreja. Olha, irmãos, eu estou sentindo uma graça muito grande nesta noite, neste lugar. O Espírito Santo abriu as Escrituras. O Espírito Santo está nos mostrando como mudar a nossa vida pessoal,
a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, a nossa vida sentimental. O Espírito Santo está escancarando a porta do céu. A porta do céu está aberta. A porta do céu está aberta. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Glória ao nome de Jesus. Amém.